Ok, dando sequência então ao curso de biomateriais, para o programa de hoje convidamos o fisioterapeuta Avimar Santana, e ele é da especialidade de fisioterapia quiropraxia, que durante o curso vai ficar bastante claro o que é a sua especialidade. Nas duas últimas aulas, tivemos preocupação em trazer profissionais da área de educação física para falar exatamente da atividade física voltada para todas as idades e para ambos os sexos, mas principalmente a preocupação com o envelhecimento da população, pois estima-se que há 600 milhões de pessoas no mundo com 60 anos ou mais e poderá dobrar até 2025, atingindo 2 milhões em 2050. O impacto econômico de morbidade nessa população apresenta um encargo significativo que exige soluções mais eficazes. Do ponto de vista da sociedade brasileira, a população brasileira teve a sua expectativa de vida aumentada em mais de 4 anos por década, desde 1950, atingindo níveis atuais de 75,8 anos. Portanto, está havendo um envelhecimento. E por o que é que ocorre com esse envelhecimento? Isso decorre da evolução da medicina, novas drogas, a acessibilidade aos medicamentos e tratamentos associados à prevenção da saúde, que evoluiu de vítima de doenças infecciosas, respiratórias e parasitárias para outro conjunto de doenças relativas ao envelhecimento, como câncer e problemas cardíacos, de acordo com as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o que pretende-se na aula de hoje é mostrar como que vamos chamar essa atividade fisioterapeuta poderá auxiliar. Eu sempre penso na população de uma maneira geral, mas principalmente essa população que está em envelhecimento. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar para o Avimar era que ele falasse um pouco da sua atividade como fisioterapeuta, mas começando a explicar o que é quiropraxia. Bom, olá, professor Guastaldi. A princípio, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da minha atividade como profissional fisioterapeuta. Bom, a princípio, a quiropraxia, a especialidade a qual eu sou praticante, ela é uma especialização específica de fisioterapia e ocupa-se na avaliação e para chegar a diagnóstico cinético e funcional das disfunções biomecânicas que podem ocorrer e daí traçamos o objetivo de tratamento e prevenção a essas disfunções mecânicas para solucionar problemas referentes à parte neurológica motora. E, mediante a isso, nós procuramos focar nosso objetivo na solução das dores. As dores que oficialmente é constatado que o maior sofrimento da humanidade não é a guerra, é a dor mesmo. E a dor ela não tem escolha. E principalmente não tem faixa etária. Ela é atuante em todos os sentidos, em todas as faixas etárias, principalmente na
terceira idade, né? Onde a pessoa geralmente tem o acúmulo de disfunções devido à postura, devido a trabalhos executados de maneira errada, devido a situações psíquicas traumáticas que podem estar influenciando nesse quesito de manifestação dolorosa. Agora, eu gostaria que a gente explorasse um pouquinho mais, porque o que eu vi que você está formado como fisioterapeuta há 9 anos, mas já exerce a quiropraxia durante 18 anos. E como esse é uma aula que pretende se dar informação para todas as idades, eu gostaria que a gente dividisse um pouquinho da sua atividade, se possível for, primeiro falar dessa aplicação para o jovem. Vamos dividir em 3 idades: jovem, médio e idoso, né? A Organização Mundial da Saúde também fez uma reorganização dessas idades, mas vamos dizer que ainda seja grosseiro colocar em três conjuntos de pessoas. Então, o jovem, a média idade e o idoso. Então, o que eu gostaria que você falasse, por exemplo, para o jovem? Qual a importância, talvez até explicar um pouquinho mais o que é a quiropraxia e como que isso pode ser aplicado, então, a essa população jovem e o benefício que terá lá nas outras 2 faixas etárias. 2 faixas, etapas da vida, né? Bom, voltando ao termo quiropraxia. Quiro quer dizer mão, praxis, movimento. É o profissional que se habilita a fazer avaliações cinésio-patológicas, isso é nas articulações, principalmente direcionado para a coluna vertebral. Significa que há uma especialidade peculiar em se descobrir as falhas de mobilidade articular que acabam influenciando no sistema músculo-esquelético e nervoso. Ou seja, um reposicionamento das estruturas articulares para que essas tenham a função plena na funcionalidade. Então, vamos citar um exemplo. Um jovem, uma criança está em estado de maturação esquelética. Todas as solicitações necessárias para que haja uma maturação no sistema ósseo e muscular. O jovem já está em parte uma maturação já quase completa, tem uma idade específica. E depois, uma outra fase, a fase de envelhecimento. Então, começamos num gráfico, começamos subindo, estabiliza, depois começa uma regressão. O que é importante? Saber que a atividade física ou laboral, seja ela qual for, acaba produzindo algumas disfunções. Vamos dar um exemplo. Uma criança tem uma queda e depois de um determinado tempo começa a referir dores. Eu tenho dor, e aí vamos ver o que está acontecendo. Então temos que fazer um exame funcional, cinesiológico, e daí partir dos princípios, se for necessário o auxílio com imagens. Mas geralmente nas imagens não aparecem, se for trauma, lógico, fraturas, mas nas imagens não aparece nada. Então vamos lá, temos que fazer o exame e ver se há uma falha ou disfunção neuromuscular e, ao mesmo tempo, articular. Pode ser que uma estrutura
com impacto, ela se fixa. E aí não tem o movimento completo. Então há uma referência de dor. Então aí a quiropraxia entra para fazer esse equilíbrio. Bom, já na idade jovem, no jovem, questão postural. Hoje, com o advento da internet, hoje com essa evolução diária, ocorre que não se usa mais a parte motora. O jovem hoje tem um déficit muito grande na evolução, na parte motora. Não se exercita e fica, principalmente agora com o advento desses celulares de última geração, então vê-se que fica numa postura muito tempo, uma postura mantida por muito tempo. O que ocorre? Dor. Há uma fixação nas estruturas, porque não há lubrificação. As estruturas trabalham com lubrificação e no movimento. Quando há movimento, há solicitação, você tem plenitude e saúde nas suas articulações. Isso fora as outras estruturas também envolvidas. Ou seja, músculos, tendões, ligamentos. Já na terceira idade, há uma diminuição sistemática da solicitação de movimento. Aí também entra a quiropraxia para fazer movimentar, orientar, para prevenir também futuras limitações que naturalmente ocorrem, não é? E assim que nós trabalhamos na avaliação funcional, na prescrição de exercícios, orientação postural, enfim, são várias as áreas que nós podemos estar atuando em conjunto, ou seja, uma interdisciplinaridade para que haja uma qualidade de vida observada desde a infância, na juventude, até a idade adulta e a velhice. Os dados, tanto fornecidos pela Organização Mundial de Saúde como do IBGE, eles mostram que haverá o que eles chamam uma inversão da pirâmide do envelhecimento. Enquanto que até, com toda certeza, o ano de 70, 80, até 90 talvez, o Brasil era considerado um país de jovem, agora isso está previsto para o ano de... aqui diz 2050, mas até antes que haja um envelhecimento. Então, muitos documentos ligados à área da saúde falam do envelhecimento. E poucos, não que não tenha preocupação sobre o que eu vou dizer, mas eles falam sobre envelhecimento. Agora, tem que haver o envelhecimento, e o país tem que estar preparado para isso, evidentemente, mas envelhecimento com qualidade de vida. Então, eu vou recolocar a questão. Como que a gente pode crescer com qualidade de vida, depois passa naquela divisão grosseira que eu propus, jovem, depois meia-idade, depois idoso, como que a gente pode, vamos dizer, passar por essas idades e ir a um envelhecimento com qualidade de vida. Ainda digo mais uma coisa, com o envelhecimento sem a qualidade de vida, significa grandes investimentos na área da saúde. E apenas dando um dado suplementar, é o seguinte, o SUS, Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Quer dizer, então, o Brasil tem coisas boas também. Poderíamos criticar o SUS, mas isso eu não quero fazer. Eu quero falar dos aspectos positivos. Então, recolocando a questão,
como que a gente pode passar por essas idades e conduzir. Eu aqui coloquei para o envelhecimento, mas conduzir em cada uma dessas idades para que tenha qualidade de vida. A meu ver, tudo isso, baseado em experiência e nos meus atendimentos, baseado na própria vivência, na minha vivência, eu vejo a importância de uma mudança na questão concepção cultural de determinados assuntos, esse principalmente com relação à saúde. Há tempos atrás não havia uma preocupação, porque justamente o professor disse, a população brasileira era jovem. E é por questões culturais, por questões de adaptabilidade e a parte econômica. Então houve uma nova concepção. As pessoas hoje não têm muitos filhos. Então se volta mais para a parte profissional e preocupados principalmente com situações, N situações, né? Cada um com a sua individualidade, mas principalmente a parte econômica. Então, há uma necessidade desde ter idade, por parte dos orientadores na educação, dar a importância de se ter consciência dos bons hábitos. Os bons hábitos envolvem a parte de alimentação, os bons hábitos fazem parte da parte cultural, a educação, a parte de se observar através de orientação o que é bom para se desenvolver na idade, na infância, o que se pode ser feito na infância para ser colocado em prática na adolescência, na juventude, depois na fase adulta, e dessa forma, tipo de uma poupança. Você vai ter subsídio, vai ter uma reserva para, quando chegar na velhice, ter uma qualidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Exercícios físicos, como já foi dado uma orientação. Dentro do exercício físico, você pode desenvolver lesões, disfunções, porque alguns colocam o objetivo de qualidade de vida, outros colocam o objetivo de performance. Quando há performance, há lesão. Então, nem sempre, no caso, um esporte de alta performance não significa ser saudável, porque é acúmulo de lesão. Então, no futuro, esse indivíduo que pratica o esporte de alta performance, com certeza ele vai desenvolver disfunções patológicas, músculo-esqueléticas. Então, é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade que a pessoa tem. No caso das crianças. Então, é bom orientar cada um, tem a sua qualidade, cada um tem os seus limites. Quando há manifestação dolorosa, é necessário trabalhar, é necessário fazer essa avaliação no profissional adequado para que no futuro essas lesões não se manifestem. No meu caso, também trato de atletas de alta performance. Qual que é o meu objetivo? É de orientá-los para que sempre, em qualquer manifestação dolorosa, qualquer manifestação indisposição, procurar avaliar o que está causando isso para que não haja cronicidade naquela disfunção, para que no futuro isso não venha lhe causar limitações. Isso
a gente transfere para as outras faixas de indivíduos que gostam da prática esportiva. É necessário a prática desportiva, é necessário observar a questão postural, é necessário ter orientação como o que é ter uma boa postura, o que é não ter uma boa postura, o que é um hábito saudável de exercício, o que não é saudável a curto, médio e longo prazo. Então é necessário ter, sim, uma mudança na cultura, na concepção de como se deve direcionar a nossa vida para que no futuro distante a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Muito bem. Você falou aí várias vezes em postura. Eu sempre gosto que, uma vez colocado um conceito, que a gente explique o que é. Porque muitas vezes, para a gente estar, vamos dizer, claríssimo o que é. E o que eu vejo no dia a dia que se fala, corrija a postura e tal. Bom, o que seria uma boa postura? E, conjuntamente à resposta disso, eu gostaria que fosse colocado, se possível for, a possibilidade de se falar sobre atividade física para se atingir a boa postura, porque essa boa postura também estão em todas as idades. Eu gostaria que você conceituasse melhor a postura e depois levasse, mas aqui eu estou mais preocupado agora com o jovem. Uhum. O jovem hoje é o nosso a terceira idade amanhã, né? É o nosso velhinho, né? Com todo respeito, logicamente. A questão boa postura, muito bem. Não existe, a meu ver, e por vários cursos que eu fiz, uma postura ideal para se realizar uma função. Mesmo porque deve-se observar que o corpo tem dispositivos para que haja uma melhor colocação, ou seja, sempre há uma procura do próprio corpo, isso por estímulos, de uma postura ideal. O problema é manter uma postura. Postura mantida também pode resultar em lesão. O que é uma postura mantida? É aquele jovem que fica com o celular em postura de flexão de cervical. Um exemplo. Já é constatado que você ficando com a postura cervical de leitura durante um determinado tempo, há uma descarga de 25 quilos na região cervical. Isso, a longo prazo, causa lesão, amassamento nos discos intervertebrais, disfunção e aí daí para diante uma série de problemas. Ou seja, a cervicobraquialgia, ou seja, a dor no pescoço irradiada para o braço, torcicolo e uma gama de outros problemas que podem ocorrer. Porque não dá para se avaliar o corpo setorizadamente, porque é um todo. Se eu tenho um problema na cervical, eu vou desenvolver um problema na região torácica, eu vou desenvolver uma adaptação na região lombar. Então, não se fica em postura mantida. Você tem que ficar retinho na cadeira. Tudo bem, vou dar um exemplo. Um paciente acamado, com limitação, inconsciente, depois de um determinado tempo, sem ter controle motor, ele desenvolve uma patologia chamada escara. Escara. O que é escara? Ela é proveniente da má circulação dos metabólicos na região linfática. Então, o corpo não se movimenta, ali acaba causando lesão.
um corpo sem movimentar, na postura sentada, muito tempo, causa falha, redução no aporte de nutrientes para os discos intervertebrais, redução na solicitação muscular. Então não existe assim uma postura definida. A postura ideal é aquela que você fica bem acomodado um determinado tempo. Aí os receptores específicos de pressão vão indicar para você mudar. Então eu vou fazer um pequeno gesto aqui, ó. Mudei. Reativei os receptores de pressão, foram desligados, eu já estou aqui numa posição ideal. De repente eu estou aqui, numa posição... Bom, essa não é a posição ideal. Sim, é uma posição que me dá conforto, só que eu não vou ficar nela em muito tempo. Qual que é a postura ideal? É aquela que você se sente bem, é aquela que você está bem com você mesmo. Às vezes eu vou ver um jovem tudo torto, mas ele não vai ficar naquele tempo, todo o tempo naquela posição. Qual que é a postura ideal? É aquela que te causa conforto, mas observar bem que tem a postura que, se mantida, provoca patologia. Patologia proveniente de posturas mantidas. Não sei se eu respondi bem essa pergunta. Não, tá claríssimo. Eu quero ainda voltar a uma outra questão. Teria exercícios diferentes para homem e para mulher? E gostaria também que a gente evoluísse para o seguinte: mulher quando está em fase de gestação. Isso é uma questão, eu acho que é controverso, mas bastante importante para a gente informar a população que tem acesso a essas aulas. Bom, com relação à questão de exercícios, existem hoje várias modalidades de exercícios já de eficácia comprovadas. Depende aí da adaptabilidade de cada pessoa, de cada indivíduo. Existe Pilates, existe um RPG, existe uma yoga, existe natação, existe uma musculação, esportes adaptados, né, tipo vôlei, tipo até mesmo futebol. Então são várias as modalidades que podem ser utilizadas para a questão postural, porque a questão postural está ligada ao quê? À força muscular. Então tem que haver um estímulo a preservar a força muscular. Todas essas modalidades que eu citei, cada uma tem sua particularidade, que está ligada também à individualidade de cada pessoa. Tem pessoa que não gosta de exercício parado, yoga, tipo, que é uma postura mantida com força. Eu gosto de nadar. No meu caso, eu gosto de correr, eu gosto de fazer, sempre fui praticante da parte de atletismo, eu gosto de correr. A minha atividade tem que ser ativo, tem que ser com mobilidade. Tem pessoas que não gostam. Então é importante cada uma pessoa procurar orientação com um profissional, um fisioterapeuta, para que haja uma avaliação, um bate-papo até, para ver que tipo de mobilidade física que a pessoa se adapta melhor. E a partir dali, observar as limitações, tipo idade, atividade laboral, característica física da pessoa, e dali partir, traçar um programa de exercícios. O que a gente tem observado é que, à medida que vai envelhecendo, você vai perdendo massa muscular. E tem um preconceito muito grande
que o idoso não deva fazer, por exemplo, musculação. Já tem gente que, quando eu digo gente, pessoas especializadas, médicos, né, que diz exatamente o contrário. Para que você mantenha a estrutura, você tem que ter o fortalecimento. Nessa atividade sua, tem orientação para o fortalecimento? E se tiver, quais são? Bom, com relação ao fortalecimento, como eu já disse, sim, nós, dentro da nossa área, tem várias especializações. Dentre elas, você, no caso meu, eu posso ministrar atividades de pilates, de RPG que eu faço. O RPG é um exercício de postura mantida. Uma yoga também. Então, eu posso estar orientando dentro da minha matriz curricular aquilo que é bom para o estado físico, muscular e esquelético da pessoa, com uma vantagem que, no caso, eu estarei fazendo o acompanhamento, no meu caso, estarei fazendo o acompanhamento fisioterapêutico de uma atividade específica direcionada ao fisioterapeuta. Um RPG, um pilates. Já a parte de musculação, sim, a meu ver, deve ser feito. Baseado nas experiências, nos meus atendimentos, eu vejo que há uma perda de força muscular na velhice. Como eu disse posteriormente, essa perda muscular tem uma relação diretamente com aquilo que você adquiriu na sua infância, na sua juventude, na sua idade adulta. Todos os bons hábitos de exercício que você adquiriu nessas fases é aquilo que lhe proporciona uma qualidade melhor lá na velhice. Então as suas perdas musculares não são tão assim grandes, não são tão assim a grosso modo agressivo, né? Então é importante que se tenha sim atividade física e que ela seja preservada ou continuada na idade adulta, logicamente com adaptações, nas devidas proporções, levando em consideração a idade cronológica e às vezes nem sempre a idade cronológica. Tem pessoas que têm uma idade cronológica, mas a idade músculo esquelética dele é bem inferior. Então tem pessoas que têm idosos... Ou ao contrário. Ou ao contrário. Por isso que é necessário ter um profissional que saiba fazer essa avaliação músculo esquelética ou estrutural cinesiológica para que haja uma prescrição assim mais exata, mais direcionada para aquele tipo de pessoa que quer fazer o exercício. Sim, deve fazer musculação, deve fazer exercício, sim. Tudo de maneira adaptada, levando em consideração idade cronológica, idade músculo-esquelética. Porque o que eu tenho observado é que quando se detecta um determinado problema, eu sempre acabo voltando para a terceira idade, que é a grande preocupação minha. Quando se detecta, o processo já está instalado. No caso do não fortalecimento muscular, isso já ocorreu há muitos e muitos anos. Então, eu gostaria de colocar assim, como que a gente recomeça isso? Bom, primeiro ponto de vista, com a perda de força, há um comprometimento na amplitude dos movimentos.
na amplitude articular. Aí a quiropraxia entra com grande ênfase, porque faz-se uma avaliação da amplitude de movimento e qual a relação que essa amplitude de movimento tem com a perda muscular. Quando você tem força, você puxa uma articulação. Quando você não tem força, essa articulação vai ficando limitada, e vai fazer os movimentos que você solicitar. Nós fazemos a avaliação cinesiológica, como já disse, articular, devolvemos a amplitude dessas articulações, do movimento específico dessas articulações. Aí, com a diminuição do movimento articular, vem as dores. E as dores que são o principal limitador dos movimentos na idade avançada. Aí é importante trabalhar o quê? Dor. A dor é o principal fator que nós temos que levar em consideração na atividade física. Dor é sinal de disfunção. Quando fazemos um exercício, temos dor, temos que procurar orientação a respeito dessa dor. Porque essa dor, se não tratada, vai ser o problema lá na terceira idade. E na terceira idade, quando há dor, há limitação. Temos que ter um objetivo direto de recuperar. Ou seja, no popular, colocar essas articulações nos devidos lugares, ou seja, dar a movimentação, porque a articulação não sai do lugar, né? A não ser seja uma agressão, uma luxação. Aí sim, é outra coisa. Mas quando há limitação, há diminuição do movimento, há uma reação físico-química e há uma redução nas cartilagens, há uma redução na produção de líquido lubrificante nessas articulações, e aí vem dor, vem desgaste. Então, por isso que é importante sempre estimular. Existe uma frase que eu uso lá, que é muito conhecida, que é assim: o que você não usa, perde a função. Se a pessoa ficar muito tempo sentado, perde a função de andar, de caminhar. E assim por diante. Se eu não tenho também um estímulo mental, que às vezes a pessoa também tem um entrave mental, um entrave, um trauma psíquico que impede. Eu tenho pessoas que a gente conseguiu reverter o processo que não tinha medo de sair na rua para andar, porque as pessoas estão me olhando do jeito que eu estou andando. Não, você tem que andar. Vamos andar, mas eu tenho dor, então vamos resolver essa dor. Vamos ver o que está acontecendo, disfunção muscular, perda de força, vamos lá, vamos trabalhar nisso. Por isso que é importante o fisioterapeuta ter um arquivo de acessibilidade, onde ele possa estar ali, avaliar o máximo que ele puder e direcionar na parte interdisciplinaridade. Se essa área não é a minha, eu tenho que direcionar. Mas então eu tenho que saber para onde direcionar. É tempo de prática isso. Eu queria ainda voltar a uma questão que não ficou muito bem, poderia dizer, esclarecido. Uhum. Qual a importância da sua atividade na mulher durante o período de gravidez? Nós não podemos esquecer de falar sobre isso. Gostaria que você discorresse um pouco. Sim. Quais os cuidados que devem ser tomados. Eu não diria nem cuidados, eu diria procedimentos. Mesmo porque cuidado, a gente vai partir para parte antinatural. Porque tudo que você exagera não é bom. Então, o que tem que se observar hoje é justamente o problema, não é o problema, é o desenvolvimento tecnológico, tudo é mais fácil, então não existe solicitação de força, né, de exercício nenhum.
Então é importante para as gestantes observar sempre que eu digo, a questão dolorosa. A questão dolorosa tem que se observar. Porque com o crescimento do feto, há uma adaptação estrutural, víscero e muscular, para que haja acomodação desse feto. Então é importante observar o que e quais as dificuldades que eu estou tendo, no caso da mulher. Se eu tenho dores, a questão está relacionada com o quê? Aquilo que eu deixo de executar perde a função. Se eu não movimento, eu não tenho a função. Então, tem profissionais hoje especializados nos exercícios para gestantes, porque não há solicitação. As mulheres hoje, pela exigência do mercado, têm que estar trabalhando. Então isso depende muito também do nível econômico e social da pessoa. Eu vejo que aquelas pessoas cujo o nível econômico já está melhor estabilizado, elas não têm solicitação. Então essas, acredito ser, porque isso baseado em prática, que essas desenvolvem dores e tem menos resistência à adaptação que ocorre naturalmente quando do crescimento do feto. É importante, sim, na manifestação dolorosa, as pessoas que têm essa acessibilidade procurar o exercício. E como eu falei, na minha prática lá, eu vejo que as gestantes cujo nível social é mais baixo, onde a solicitação é maior, às vezes tem mais crianças, tem que correr para cá, correr para lá, não desenvolve quase problemas referente à disfunção, como vou dizer, dores, né? Durante a gestação. Qual o fortalecimento que se é que é a palavra adequada, que é indicado para a mulher durante todo o período de gestação? Olha, como eu falei, tem profissionais que trabalham nessa área. Por exemplo, ao meu ver, existe uma yoga, existe até mesmo um pilates para gestantes, tem o RPG, são várias as modalidades de solicitação muscular e exercícios que podem ser utilizadas. Então tem que ver, como eu falo sempre, tem que ver a característica de cada pessoa, a individualidade dela. Uma gestante ela tem uma característica, a outra, uma é ativa, a outra já não é ativa. Uma tem uma patologia acompanhada que tem que ser observada, a outra não tem. Então, tudo isso tem que ser avaliado, aquela questão da multidisciplinaridade que eu sempre dou ênfase. Eu faço avaliação musculoesquelética, postural. O que está envolvido nisso? Tem alguma patologia junto? Então é importante saber isso. Tem que se fazer exercício. Quais os exercícios? Baseado no diagnóstico, na avaliação, no diagnóstico cinesiológico e no diagnóstico médico. Aí se desenvolve e se pode orientar que tipo de exercício pode fazer. E sobre a alimentação, você teria alguma coisa para falar? Sim, eu teria, sim. A alimentação, hoje, nos dias atuais, é o que mais está causando preocupação. A questão medicamentosa também, em exagero. Até, inclusive, há um tempo atrás, foi divulgado que nos Estados Unidos há um consumo de medicamento exagerado e a prescrição errada de medicamentosa causou mais mortes do que
o atentado do World Trade Center mensalmente. Então, a questão é essa: alimentação e ação medicamentosa. É necessário que haja uma orientação com relação à alimentação, que ela seja o mais próximo do natural possível, para que não haja a questão do consumo de medicamentos. Então, procurar a alimentação o mais natural possível, porque aí há uma absorção de nutrientes naturalmente pelo organismo, e esse organismo vai responder de acordo com aquilo que você ingerir. Então, o homem é aquilo que ele come. Então, e que ele consome. É lógico, tem algumas questões patológicas, hereditárias, que também já existem estudos que, parando-se, lógico, com acompanhamento, mudando-se a dieta alimentar, consegue-se muitas curas, e com orientação de exercício físico consegue muitas curas hoje, só com alimentação e orientação com exercício físico. Nos Estados Unidos, o conjunto de medicamentos, vamos dizer, ou medicamentos para combater dores. Esse é o maior número de medicamentos vendidos. Depois vem outro, contra insônia, tem outros, mas o maior é medicamentos que combatem a dor no sentido geral, em qualquer coisa. Isso daí, muitas vezes é possível comprar até sem prescrição médica, mesmo lá, que é bem controlado. Se não é bem controlado, é muito melhor controlado do que aqui. Então, é um exagero. E a gente tem, inclusive, informações de muitos artistas que acabam, devido ao uso indiscriminado, ficando na dependência de alguns, porque esses medicamentos ele tem ação durante um determinado tempo, depois tem que aumentar a dose ou mudar o medicamento, mas sempre para combater a dor, e você desenvolve uma dependência muito grande, e isso, claro que para mim é claro, pode não ser para muita gente, que isso leva a uma situação que muitos morrem em decorrência dessa situação. Mas eu ainda queria fazer uma outra pergunta para você, ou colocar uma outra questão. Duração do tempo de tratamento. Eu sei que vai depender mas vamos dizer, em média, para a pessoa que está vendo a aula, ter uma ideia. Primeiro, como se trata. Bom, trato, vamos supor, durante algum tempo para aliviar, e depois mantém durante um tempo, ou tem coisa que mantém-se pela vida toda? Bom, com questão ao tratamento fisioterápico específico para a quiropraxia, esse tratamento é realizado geralmente para a coluna vertebral. E como a da coluna vertebral as terminações saem para todos os membros, então temos a condição de tratar o corpo como um todo. Mesmo porque a quiropraxia, ela, através da liberação articular, principalmente da coluna, onde estão as terminações nervosas, que por alguma situação há uma compressão da terminação, e diminuindo o fluxo de energia eletromagnética e fluxo sanguíneo para aquele determinado feixe nervoso, há um comprometimento de força também nos músculos correspondentes. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo, uma lombalgia. Uma lombalgia depende muito da avaliação que é feita, e se é o tempo que ela permanece, está ali estabelecida. A curto prazo, uma dor aguda. Na dor aguda,
existe a necessidade de uma ação, dependendo da pessoa, medicamentosa, diminuiu o processo agudo doloroso. Também temos ali procedimentos terapêuticos para diminuir essa dor. Diminuiu a dor, aí aplica-se o procedimento de descompressão. A descompressão provoca no corpo, no sistema nervoso central, um estímulo. E esse estímulo de equilíbrio das estruturas viscerais e muscular acaba influenciando na organização geral e na manutenção da saúde. Desperta a vitalidade, a força vital que o organismo tem. É um termo muito interessante, essa questão da força vital do organismo. A força vital você sente quando você está na plenitude, ou quando você está na fase aguda e que você percebe que houve uma mudança para melhor. Essa mudança para melhor é a manifestação da força vital intrínseca, natural do seu organismo para se regenerar. É aí também que entra a questão do exercício. O exercício desperta a força vital. Quanto tempo demora para eu fazer um tratamento? Depende do grau da lesão. Depende da individualidade da pessoa. Depende das patologias associadas. Mas geralmente, no tratamento, naquilo que eu realizo, nos casos extremos, 15 dias, 2 vezes por semana. Mas caso muito extremo. Do tempo que eu atendo, já há 18 anos, eu tive acho que 5 casos que tive para encaminhar para intervenção cirúrgica. Foi lesão grave, que houve destruição do tecido, então do tecido envolvido tinha que ter intervenção cirúrgica. E teve casos também, 2 desses casos que foi o câncer, no caso, né? Uhum. Foi o problema mais sério, neoplasia. Mas é assim, 15 dias, mas geralmente, em média, uma semana, 2 vezes, 2 atendimentos já se resolve. Muito bem. Eu gostaria, para finalizar, fazer aqui uma observação e ver se você concorda ou não. O que eu penso é que, do jeito que a humanidade está se desenvolvendo, e aí eu olho para o caso de alguns países e especificamente para o Brasil, profissionais de educação física, de fisioterapia, eu chamaria como a profissão da atualidade. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu também concordo com você que a dor é uma coisa presente e para os não profissionais não sabemos o que fazer. E aí eu fecharia essa questão com a seguinte coisa. Os antigos falavam, isso já faz bastante tempo, que é melhor prevenir para não remediar. Mesmo porque remédio não é cura, né? Ele remedia. O remédio, na verdade, ele de maneira indireta atua na convocação dessa energia vital. Só que todo medicamento tem um efeito colateral. Então é uma substância química que ela tem um tempo para ser utilizado. Há ressalvas de medicação de uso contínuo que tem que se considerar a importância da utilização desses medicamentos. Bom, aí com relação à fisioterapia,
Profissão da atualidade. A profissão da Profissões atualidade. da atualidade. Por quê? Eu não sei se eu estiver sendo... se estiver errado na minha conclusão, eu peço desculpas, né? Mas eu vejo assim que há no fisioterapeuta, nos terapeutas ocupacionais, em outras modalidades terapêuticas, uma aproximação maior entre o profissional e o paciente. Há uma interação, há um interesse maior em se acolher a pessoa que está com dor. A pessoa, quando está com dor, quando está com qualquer problema, ela está com a sua energia aberta para o acolhimento. E eu vejo, não é generalizando, mas eu vejo que alguns médicos, talvez por fatores de grande solicitação, não têm esse aconchego. Então é necessário que haja uma atenção maior. Enquanto isso, nós temos essa aproximação porque precisamos avaliar, precisamos colocar a mão, precisamos conversar para saber qual é o problema. Então, porque eu concordo que é a profissão do momento. Porque as pessoas estão nos procurando antes de procurar ajuda médica. Alguns casos, então, é importante a gente fazer esse comentário. É necessário que haja uma maior aproximação em todos os profissionais, não só o fisioterapeuta. Eu não sei se parece que é uma questão cultural. A grande maioria dos médicos não se relacionam bem com o profissional fisioterapeuta, com o profissional educador físico, com o profissional que faz lá uma yoga, ou que prescreve até um floral, ou que prescreve um procedimento homeopático. Eu acho que o universo tem que estar aberto para todo mundo. Enquanto isso não acontece, naturalmente as pessoas estão vindo para a gente. Porque é o acolhimento. No meu caso, eu acolho. Eu vejo o lado humano da pessoa. Vamos procurar um outro profissional? Sim, vamos procurar. Agora, se dá para resolver aqui, vamos resolver. Eu concordo, sim. Concordo que a fisioterapia e a terapia ocupacional, educador físico, no meu caso da fisioterapia, sim, é o do momento. Por causa dessa aproximação, dessa cumplicidade, dessa afinidade entre o paciente e o profissional. Eu me preocupo com isso. Eu procuro acolher, porque eu vejo que a dor é problema. A dor, a pessoa fica no desespero. E tem pessoas que vão no extremo da dor, né? Pode até cometer um suicídio por causa da dor. Muito bem.